Olá amigos, tudo bem? Denis, canal Pidejo Metal. Para vocês, todos os nossos inscritos aí já sabem muito bem quem eu sou e do que eu falo. Para você que está chegando agora, nós aqui falamos sobre construção civil. Especificamente fabricação de peças de pré-moldado, blocos de concreto, piso intertravado ou bloquetes para calçamento e algumas outras derivações, tipo formas para meio fio, alguma coisa de ladrilho, enfim, tudo que se aplica dentro da fabricação dos pré-moldados. Esse vídeo ele é uma segunda parte de um vídeo onde eu comecei falando sobre alguns aspectos relacionados à fabricação de peças para bloquetes. Essencialmente, principalmente para bloquetes sextavados, que são os mais utilizados. Aqui em São Paulo se utiliza bastante o modelo 16 faces, ou Paver Unistem, e também o bloquete chamado tijolinho, que é aquele retangular. Ele tem a medida de 10 de largura por 20 centímetros de comprimento. Por isso que ele tem esse nome de tijolinho. Mas vamos lá, o que eu quero falar para vocês nessa segunda parte do vídeo, lá na primeira parte do vídeo a gente abordou alguns outros aspectos relacionados à fabricação de bloquetes. Não me lembro exatamente agora, já depois desse vídeo, que hoje seria a segunda parte, já vieram alguns outros vídeos no meio, mas não me lembro exatamente todo o conteúdo que eu passei naquele vídeo, mas eu vou deixar o link em algum lugar da tela para que vocês vejam a primeira parte do vídeo. Essa segunda parte vai tratar um pouco mais para quem vai utilizar mesa vibratória, equipamentos vibratórios para fabricar os bloquetes. Já está um pouco mais voltada para quem está pretendendo montar uma fábrica de pré-moldados, ou seja, para um uso profissional de venda do material, ou para você que tem a necessidade de produção para uso próprio, mas uma produção em maior escala. E aí fica uma dúvida sobre que tipo de equipamento utilizar e quais os suportes utilizar. Basicamente, quais são as possibilidades de fabricação de pré-moldados, bloquetes especificamente. Você pode utilizar formas metálicas, formas para uso manual, tá? Formas metálicas, formas plásticas. Esses dois métodos são utilizados com mesas vibratórias. A mesa vibratória, eu vou tentar colocar uma imagem em algum lugar aqui da tela para que vocês se familiarizem e vejam o que é. A mesa vibratória é um equipamento que vai gerar uma vibração num tampo superior, que vai ajudar você de algumas formas diferentes a fabricar um bom bloquete, tá? E nas mesas vibratórias podem ser utilizadas as formas plásticas e as formas metálicas. Uma outra forma de se fabricar pré-moldados para piso intertravado de forma manual são as formas vazadas. Essas já são utilizadas sem a vibração. São para quem tem um volume menor de produção ou para quem quer fazer alguma coisa para uso pessoal. Você quer fazer o calçamento da sua garagem, do seu sítio, um caminho de jardim, ou um caminho para carros no seu sítio até chegar na residência, enfim, na garagem, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos lá, os tipos diferentes de equipamentos que podem ser utilizados. Você pode fabricar manualmente, sem nenhum tipo de vibração. Você pode utilizar mesa vibratória, são as vibroprensas. São equipamentos que vão unir vibração junto com uma prensagem, seja ela manual, seja ela hidráulica ou pneumática. Existem alguns suportes diferentes aí no mercado. Mas vamos falar hoje sobre as diferenças de formas metálicas e formas plásticas utilizadas em mesas vibratórias. Acho que o aspecto principal entre uma e outra, além do tipo de matéria-prima que é utilizado para a fabricação da forma, as formas plásticas são feitas de polímeros plásticos, tá? Formas metálicas, normalmente se utiliza chapa de aço carbono. Elas são peças soldadas que levam acabamento, pintura, enfim. Os principais aspectos as variações entre uma e outra. As formas metálicas, primeiro, se utiliza
nesse tipo de suporte um concreto muito mais úmido, muito mais molhado. É quase um caldo de concreto, tá? É uma massa bem líquida que vai gerar o quê? Vai gerar uma peça muito lisa, muito bem acabada, tá? Os traços podem sofrer alguma variação e os aspectos, vamos lá. As formas plásticas geralmente são formas unitárias, que fazem uma peça por vez, e você, digamos assim, você tem uma projeção de fabricar 2.000 peças dia. Você terá de ter 2.000 formas para a produção diária. Por quê? Como é um material líquido, mais úmido, você não retira imediatamente ele da forma, você não desenforma a peça imediatamente. Você tem um tempo de cura inicial dentro da própria forma. Então assim, se você vai produzir 2.000 peças hoje, você precisa de 2.000 formas, porque você só vai desenformar esse material no dia seguinte. Então no dia seguinte você vai ter um trabalho de desenformar as peças, desenformar essas peças, para poder utilizar essas formas na sua produção. Ou você já tem mais 2.000 que já vão começar sendo utilizadas, enquanto você tem uma outra equipe destacada para fazer o descarregamento dessas formas, tá? Para que elas sejam utilizadas novamente. Interessante também saber que é o seguinte: você vai precisar de untar essa forma, né? Como o concreto vai dormir ali de um dia para o outro, você vai precisar passar algum tipo de lubrificante ou desmoldante para que no dia seguinte você tenha facilidade de soltar essa massa de dentro da forma, tá? Esse é um aspecto. A vibração nesse tipo de forma, ela age da seguinte forma: ela age também para agregar um material, mas principalmente o concreto molhado, o concreto úmido, ele vai gerar muitas bolhas na sua movimentação para você preparar o traço, fazer toda a mistura, homogeneizar essa massa. Ele vai gerar muitas bolhas de ar. Então a vibração nesse caso, ela age mais para poder tirar essas bolhas e deixar a peça na parte superior com um acabamento mais liso, com menos furinhos que são gerados com essas bolhas de ar. Então a vibração trabalha mais nesse sentido, para ela soltar essas bolhas de ar e você ter uma superfície mais lisa e mais bem acabada. E aí nas formas metálicas? Nas formas metálicas, como é que acontece? Você vai trabalhar, as formas metálicas suportam mais pressão, né? Tanto é que as vibroprensas são utilizadas sempre com formas metálicas com chapas de bitolas mais grossas, porque além da vibração, ela vai ter que comportar compactação, alta compactação. Então se utiliza chapas com bitolas mais grossas. As chapas para formas que são utilizadas apenas em mesas vibratórias, elas variam de 2 milímetros até 3 milímetros, mais ou menos. Chapas de 1/8 que tem 3,17 milímetros. São as variações de bitola de chapa para esse tipo de suporte. As formas metálicas geralmente não são feitas unitárias. Elas são feitas para 3, 4, 5 peças por ciclo. Num ciclo só você vai ter uma forma que vai fazer 4 peças de sextavado por vez, digamos assim. As diferenças, então assim, o concreto, o jeito que você vai umedecer a sua massa, ela é diferente. Na forma metálica, você vai utilizar um concreto mais seco, bem mais seco. O fator de umidade na massa é baixo. Por quê? Como ela comporta compactação, você trabalha com esse concreto mais seco e você tem a vantagem de que com uma forma, por exemplo, para 4 peças por ciclo, você vai fazer inúmeros ciclos dia com essa mesma forma, porque o desenforme é quase imediato. Como o concreto é muito mais seco, você vai vibrar, e a vibração nesse caso ela trabalha mais para agregar o material, adensar essa massa para você ter uma peça mais resistente e desenformar ela imediatamente, tá? Então esses são os aspectos principais, as diferenças principais entre formas metálicas e formas plásticas. Com esse desenforme imediato e a massa mais seca, as formas metálicas vão lhe gerar peças mais rústicas, com acabamento um pouco mais áspero, diferente das formas plásticas que dão uma lisura linda, fica uma peça muito bem acabada, lisinha,
que você não tem isso em formas metálicas. Você vai alcançar um resultado parecido utilizando um traço bacana, com um material, com uma incidência de material fino. Aí você consegue uma peça com acabamento parecido, mas não igual. Você vai ter uma peça com aspecto mais rústico, um pouco mais poroso. Não significa que é feio, porque você também faz peças ótimas com formas metálicas e mesas vibratórias. Mas uma coisa que eu acho importante frisar é o seguinte: qual é o apelo principal, além de praticidade, facilidade de manutenção de um piso? Por exemplo, quando você vai fazer o piso para uma determinada aplicação, você ali fazendo um contrapiso direto, você tem um concreto ali que, se de repente num determinado ponto rachou, trincou o seu concreto, aconteceu um acidente, sei lá, alguma coisa assim, você vai ter que ir lá quebrar uma boa parte dessa área para poder retirar aquele material ali que está trincado, refazer aquela parte ali toda. Um apelo muito interessante do piso intertravado. Como você tem as peças colocadas, assentadas, se você teve a trinca de uma peça, você pode ir lá e simplesmente retirar aquela peça, fazer uma compactação novamente ali no local, fazer a cama de areia ou de pó de pedra e recolocar aquela peça no assentamento. Então a facilidade de manutenção, você teve um problema no esgoto que está passando por baixo daquele piso, você vai simplesmente ir lá e retirar as peças, fazer a sua manutenção e recolocá-las. Então a manutenção é muito mais fácil, mais simples de ser feita, tá? Isso é um aspecto legal. Outro apelo ecológico que se bate muito nessa tecla no piso intertravado é o aspecto de permeabilidade das peças. O piso intertravado permite com que a água ela passe por essa camada de concreto, seja pela peça mesmo, pela porosidade da peça, como pelas as arestas, as fendas que ficam entre o assentamento. Então você tem possibilidade muito menor de alagamento quando você tem esse tipo de piso numa determinada região. Já as peças feitas em formas plásticas, como o concreto é muito mais úmido e a incidência de material fino é muito grande, você não tem essa permeabilidade na peça, ela se torna uma peça mais impermeável, ou seja, a água não consegue penetrar e passar pela peça. Você ainda tem isso nas fendas de junção entre uma peça e outra, mas você não tem na peça especificamente. Então, assim, as formas feitas vibradas as peças feitas vibradas com formas metálicas vão ter uma permeabilidade maior. Sem contar que, assim, ainda em vibroprensas, que são as máquinas geralmente mais caras, mais complexas, que pedem estruturas mais completas para fabricação, de valores de investimento também muito mais alto, elas conseguem fazer um piso ainda mais permeável. Como você tem a junção de vibração e compactação, muitas vezes compactação de até 12 toneladas em cima das peças, você consegue utilizar mais material grosso, né? Menos material fino, e consegue agregar bem esse material, tornando essa peça uma peça resistente, mas com muito mais área de passagem entre os agregados, entenderam? Então, com muita compactação e vibração trabalhando junto, você agrega melhor, você vai ter uma peça resistente, mas uma peça que vai ter muito mais área de passagem para essa água. Isso você consegue em suportes, em equipamentos vibroprensas, tá? São as chamadas vibroprensas. Mas bom, gente, eu acho que aqui, para não estender demais esse vídeo, eu acho que aqui já dá para ter um pouco. Quem teve paciência de assistir até agora, primeiro, muito obrigado. Se você gostou, compartilha, dá aquele like para poder dar uma fortalecida no nosso canal e a gente poder gerar mais conteúdo. Se você viu até agora aqui, eu não vou me estender muito ao assunto, eu já sou um falastrão danado. Então, se eu ficar aqui falando, eu vou falar. Eu acho que o essencial eu consegui passar aqui para vocês, tá bom? Um pouco sobre o aspecto
Isso acho que pode ajudar você na hora que você estiver pensando em ou montar um pré-moldado, em que tipo de equipamento utilizar ou que tipo de forma utilizar. Eu acho que é possível você daqui poder pelo menos iniciar, trilhar um caminho de qual tipo de suporte você vai utilizar, tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado a todos vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva para poder seguir o conteúdo que a gente pode gerar para vocês aí. Um abraço, gente, até mais.